Olá, meus amigos, muito boa tarde, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria nós estarmos aqui esta tarde. Este é o seu canal Pura Verdade. Eu sou o Valdemir Bernasconi. Gostaria de dizer a você que ainda não é inscrito neste canal, por favor, inscreva-se, deixa aí o seu like, ativa também o sininho para receber as notificações, compartilha com os seus amigos e, o mais importante, deixa o seu comentário sobre o assunto que vamos falar nesta tarde. O assunto é muito interessante, um assunto de ordem profética, as 4 grandes monarquias. Basicamente, vamos estudar no livro de Daniel este contexto. Nós vamos ter uma palavra de oração. Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos agora na Tua presença, com a nossa Bíblia em mãos, para estudarmos esse tema importante que fala sobre a história do mundo. Tema relevante para os nossos dias, porque, pelo que temos presenciado, as profecias têm se cumprido cabalmente até o presente momento. Portanto, dá-nos discernimento para compreendermos em que posição nós estamos na história deste mundo. Abençoe os amigos que já estão inscritos no canal, aqueles que ainda não estão, mas que possam se inscrever, abençoando a cada um e suas famílias. Por favor, se há enfermos, cure-os, se há desempregados, deles a porta de emprego. Ó Pai querido, se há problemas de ordem conjugal, que o Senhor possa estabilizar os lares e as famílias também. Enfim, Senhor, nos perdoe os pecados e nos capacita a compreender o tema desta tarde, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos. As 4 monarquias. Em Daniel capítulo 7, versículo 1, diz o tempo em que Daniel teve a segunda visão. Diz assim o verso 1: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Querido, esse fato se deu no primeiro ano de atividade do rei Belsazar. Belsazar reinava com seu pai Nabonido. Isso em 553 a.C., aproximadamente. Daniel ficou um tanto quanto alarmado ao receber este sonho, esta visão. No verso 15 do capítulo 7 de Daniel, vemos: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ora, o efeito produzido em Daniel foi semelhante ao que ocorreu com o rei Nabucodonosor, quando ele teve o sonho, lá no capítulo 2 de Daniel, versículo 1. Lá diz que o rei Nabucodonosor ficou tremendamente perturbado. Então Daniel, ele, ao ter esta visão, ele pediu ao anjo da visão. No verso 16 de Daniel 7, vemos: Cheguei-me aonde os que estavam perto de mim e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas.
Mas o que foi que o profeta Daniel viu nessa visão que o deixou tão perturbado? Observe o verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Mar grande é uma conotação aqui também de mundo, uma vez que mundo é uma composição de pessoas. As pessoas, em sua totalidade, formam o mundo. Então, Daniel viu que havia uma agitação. Daniel 7, verso 2. Mas qual seria o resultado, então, dessa agitação? Capítulo 7, verso 3, nos diz: ora, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, emergiam do mundo, na história do mundo. O que representavam então esses 4 animais? Observe que estes grandes animais eram 4, que são 4 reis que se levantarão então sobre a terra. O termo rei aqui, como em Daniel 2, verso 44, significa reinos, conforme está explicado nos versos 23 e 24 do capítulo 7 de Daniel, sendo os dois termos usados de modo equivalente nessa profecia. Ventos representam guerras, representam luta, representam comoção. E você pode confirmar esses fatos aí no livro de Jeremias, capítulo 25, 31 ao 33, e no capítulo 49, verso 36 e 37. Os ventos significam luta, e a guerra é evidente a partir da própria visão. Como resultado da luta dos ventos, surgem e caem então os reinos. Sucessivamente, os reinos vão surgindo uns após os outros. Muito bem, no segundo capítulo de Daniel, sob a figura de uma estátua de homem, é feito um simples esboço político do surgimento e queda dos reinos terrestres. Ou seja, cada um desses reinos, em sua época, dominaria o mundo, que precederia o estabelecimento do eterno reino de Deus. Então, antes que venha o reino de Deus, seria necessário que se levantasse 4 reinos que haveriam de dominar o mundo, uns após os outros. No 7º capítulo de Daniel, são representados os governos terrestres sob os símbolos de animais bravios e ferozes, que são mostrados, em particular, oprimindo e perseguindo os santos do Altíssimo. Então nós vimos que em Daniel capítulo 2, esses reinos são representados por metais ao qual compunham a estátua. E no capítulo 7, esses mesmos reinos são representados por animais. O primeiro animal, qual era a sua aparência? Qual era a sua semelhança? Ora, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas. Foi levantado da terra e se pôs sobre dois pés, como homem. Ele foi dada mente de homem. Daniel 7, verso 4. Queridos, o leão, o primeiro desses 4 grandes animais, ou desses 4 reinos, assim como a cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2,
representa a monarquia da Babilônia. As asas de águia denotam rapidez com que Babilônia estendeu as suas conquistas sob o comando de Nabucodonosor, que reinou de 604 a 561 a.C. Queridos, esse reino foi vencido pelos medos e persas em 539 a.C. Dando prosseguimento, então, o que simbolizava o segundo reino, ou o segundo animal? Vejamos aqui, continuei olhando, eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, ao qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Eles diziam: levanta-te, devora muita carne. Daniel capítulo 7, verso 5. Queridos, esse urso representava o Império Medo-Persa, aqui representado sob o símbolo de um urso, por sua crueldade e sede de sangue. Os medos e persas são comparadas a um urso, animal dos mais vorazes e cruéis. Adam Clarke, comentando Daniel 7, verso 5. Qual foi o símbolo, então, do terceiro reino? Qual era, então, este animal que representava o terceiro Império Universal? Ora, depois disso, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Ele tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Daniel 7, verso 6. Se as asas de águia nas costas do leão denotam rapidez e movimento do Império Babilônico, você pode confirmar isso em Abacuque, capítulo 1, verso 6 a 8. 4 asas de leopardo devem denotar celeridade de movimento do Império Grego. Verifica-se isso e é historicamente confirmado. Qualquer estudante de história sabe muito bem que o reino de Alexandre o Grande foi um reino que fez grandes conquistas de maneira rápida. Maravilhosa foi a rapidez das conquistas de Alexandre o Grande na Ásia. Ele se precipitou como uma torrente sobre o agonizante Império Persa. Os gigantescos exércitos mobilizados para enfrentar Alexandre dissolveram-se como a neve à luz do sol. As batalhas de Crânico em 334 a.C., de Issos no ano seguinte, de Arbela em 331 a.C., selaram o destino do Império Persa e firmaram um amplo domínio dos gregos. Então nós vemos que Babilônia foi vencida pelos medos e persas, depois os gregos vieram e dominaram os persas. O programa da história do mundo, página 308. Graças a Deus. Já quero continuar aqui, pedindo que você não se esqueça, de deixar o seu like, ativar o sininho aí para as notificações, também inscrever-se no canal, compartilhar com os seus amigos e deixar também o seu comentário, ok? Este animal também tinha 4 cabeças. O Império Grego manteve sua união por apenas um curto período de tempo após a morte de Alexandre, ocorrida no ano 323 a.C. Passados 22 anos de sua brilhante carreira, ou seja,
no ano 301 a.C. O império foi dividido entre seus 4 melhores generais. São eles Cassandro, que se apossou da Macedônia e da Grécia. Ao oeste, Lisímaco ficou com a Trácia e parte da Ásia, no Helesponto de Bósforo, ao norte. Ptolomeu obteve o Egito, a Líbia e a Arábia, a Palestina e a Cilicia, ao sul. E Seleuco ficou com todo o restante dos domínios de Alexandre ao leste. Mas então surge um quarto reino. Depois disso, eu continuava olhando, disse Daniel, nas visões da noite, eis aqui um quarto animal, terrível e espantoso, de sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Observe agora que era um animal diferente, terrível, espantoso. Ele destruía tudo, fazia em pedaços, e ele tinha 10 chifres. Daniel, capítulo 7, verso 7. Mas o que representava esse animal, esse quarto animal, terrível, espantoso? Então ele disse, o anjo, falando a Daniel, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino que dominará sobre a terra, o qual será diferente de todos os outros que surgiram antes dele, diferente de Babilônia, diferente dos medos e persas e diferente da Grécia. Devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Daniel 7, 23. Isso é por todos admitido como sendo o Império Romano. Ele foi terrível, espantoso e muito forte, tornando-se, em realidade, o que os escritores romanos se comprazem em chamá-lo, o Império Universal. Adam Clarke, comentarista sobre Daniel 7, verso 7. A vitória final dos romanos sobre os gregos ocorreu na Batalha de Pydna, no ano 168 a.C. Mas o que era representado pelos 10 chifres? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Daniel 7, 24. Então, desse Império Romano surgiriam outros 10 reinos. O historiador Maquiavel, sem fazer a mínima referência à profecia bíblica, apresenta a seguinte lista de nações que ocuparam o território do Império Ocidental ao tempo da queda de Rômulo Augusto, no ano 476, agora depois de Cristo, o último imperador de Roma. Então esses reinos que surgiram foram os lombardos, os francos, os burgundos, ostrogodos, visigodos, vândalos, érulos, suevos, hunos, saxônios, um total de 10 ao todo. Entre incessantes e quase incontáveis flutuações, os reinos da moderna Europa, desde o seu surgimento até o presente, têm somado uma média de 10. Nunca mais, desde a subdivisão da velha Roma, eles se uniram num só império. Nunca formaram unidades, como são os Estados Unidos da América. Nenhuma fórmula de orgulhosa ambição que visasse reunir os fragmentos
alcançou êxito. Somente sempre que surgiram, foram invariavelmente reduzidos a pedaços. O programa de divisão da história do mundo, você vai ver na página 318 a 321. Que mudança então Daniel viu acontecer nesses 10 chifres? Observe, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, no meio daqueles 10 chifres, surgiu um chifre pequeno. E 3 daqueles 10 reis não se entenderam com esse chifre pequeno e foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência, com blasfêmias. Daniel capítulo 7, verso 8. Mas que investigação da parte de Daniel mostra que o quarto animal, especialmente o chifre pequeno, que nele há, constitui o aspecto mais importante dessa visão. Observe capítulo 7 de Daniel, verso 19 e 20, diz: Então Daniel teve o desejo de conhecer a verdade sobre este animal, que era diferente dos outros. Esse animal era muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava. Ele fazia em pedaços e pisava aos pés tudo que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, por último, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca e falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, dentre esses 10 chifres, que são 10 reinos, o qual o Império Romano foi dividido, surge um chifre pequeno que era muito mais poderoso do que aqueles 10 reinos. E diante do seu poder foram arrancados 3 chifres, ou seja, 3 reinos daqueles 10 foram subvertidos, foram arrancados, foram destruídos e banidos. Mas quando deveria se levantar esse tal chifre pequeno? Diz aqui Daniel 7:24. Depois dele se levantará outro. Muito bem. Os 10 chifres, como já foi mostrado, surgiram quando Roma, o quarto reino, foi dividido em 10 reinos, por isso os 10 chifres. Essa divisão se completou em 476 depois de Cristo. O chifre pequeno deveria levantar-se depois dele, como diz o verso citado. Mas qual deveria, amigos, ser o caráter do chifre pequeno? O qual será diferente dos primeiros? E abaterá 3, Daniel 7:24, última parte. Queridos, o poder que se levantou no Império Romano, depois da queda de Roma em 476 depois de Cristo, e que era inteiramente diferente de todos os 10 reinos em que Roma foi dividida, visto que exigiu submissão e exerceu autoridade espiritual sobre os 10 reinos, e perante quem caíram 3 dos outros reis, que eram os Érolos, os Vândalos e os ostrogodos. Esse reino que surgiu entre os 10 reinos a qual Roma imperial foi dividido, esse reino é o reino do papado. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A história ela se cumpre piamente. Muito bem, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. Amém?
Vamos orar a Deus, agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos dá. Poderoso e amado Deus, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Abençoa aqueles que ficaram conosco até aqui. Abençoa esse canal, que esse canal possa crescer de acordo com a tua vontade. Que nós possamos estar aqui sempre despertos, orando e estudando a tua palavra. Abençoa todos os amigos, seus lares, suas famílias. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, hoje e sempre. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.